Oi, meu nome é Alice e nesse podcast falaremos sobre as mulheres na antiguidade. Todos sabemos que as sociedades de hoje em dia são patriarcais em sua grande maioria, mas o que poucos sabem é que nem sempre foi assim. No começo das civilizações, a maior parte da sociedade era comandada por mulheres, o que tinha inúmeros benefícios, já que a maneira de governo das mulheres era diferente da dos homens, em alguns aspectos, pois historicamente as mulheres governavam de forma mais justa, já que viviam em relativa igualdade aos homens, e eram muito respeitadas por possuírem a capacidade de gerar vida. Essa igualdade existia porque no começo das civilizações não existiam escravos, e elas trabalhavam quase tanto quanto os homens. Mas isso mudou com o crescimento e enriquecimento das polis, quando a sociedade passou a se apoiar mais em escravos do que nas mulheres, o que acabou as afastando e, consequentemente, as diminuindo. Então, eventualmente, o patriarcado se impôs ao matriarcado, e é o que vemos hoje em dia nas sociedades. Mirem-se o exemplo daquelas mulheres de Atenas. Já escutaram essa música de Chico Buarque? Seu nome é Mulheres de Atenas e contém uma ironia. Você sabe qual é? Se não, vou te contar. Meu nome é Giovana Oliveira e hoje vou te contar sobre a situação das mulheres em Atenas. Só para lembrar, Atenas era uma das maiores cidades-estados da Grécia Antiga, na qual Esparta era seu contraste, e já você entenderá melhor isso. Na adolescência, as meninas viviam trancadas em um cômodo chamado gineceu e poderiam apenas receber visitas de mulheres ou parentes mais próximos. E quando saíam de casa, precisavam estar acompanhadas de uma figura masculina e totalmente vestidas, além de que teriam que ter em mãos uma pequena quantia de dinheiro. Apenas as hetairas, nome dado para as prostitutas de alta classe. Sobre a educação, mulheres casadas não tinham esse direito e apenas as hetairas, nome dado para as prostitutas de alta classe da época, poderiam estudar. Isso fazia com que os homens preferissem passar mais tempo com as hetairas e não melhorassem a relação afetiva com suas esposas. No casamento, se houvesse traição, o homem tinha o poder de humilhar a mulher em público do jeito que quisesse, sendo que era comum entre homens terem amantes de ambos os sexos. No caso de divórcio, era apenas autorizado em caso de adultério por parte da mulher. Na política, no caso da falta dela, pois na sociedade ateniense eram apenas os cidadãos que poderiam participar da política, sendo os cidadãos apenas homens livres e maiores de idade. Para finalizar, a ironia da música de Chico Buarque é quando o cantor diz: "Sejam como as mulheres de Atenas". E bom, espero que não tenha que explicar por que de nós, mulheres, não devemos abaixar a cabeça para o patriarcado e sim lutar pela igualdade. Oi, meu nome é Gabriela Bertolazzo Fortes, primeiro B. Em Esparta, as mulheres tinham mais liberdade do que as mulheres em Atenas, mais direitos políticos, direito de participar do comércio, podiam herdar terras e chegar a controlar 2/5 da mesma, ir a mercado e ir a festas. Esparta era uma sociedade militarizada, formadora de grandes guerreiros, e acreditavam que era justamente a mulher responsável por dar origem a indivíduos aptos para compor o exército. O Estado se preocupava com a sua educação. Então, desde pequenas, elas aprendiam a ler, escrever, tocar música e dançar. Elas também recebiam treinamentos físicos e praticavam esportes, porque a sociedade espartana acreditava que a mulher tinha que se preparar para a dor do parto, e que para gerar filhos saudáveis, as espartanas tinham que se exercitar. Poderiam utilizar roupas mais confortáveis, criando um nome entre as cidades gregas a Esparta, Caligneica, que significa Terra das Belas Mulheres. Dessa maneira, era comum encontrar mulheres que se dedicassem aos jogos esportivos e outras atividades, controlando também as finanças domésticas e a participação de reuniões públicas que estavam ligadas à vida política espartana. Além disso, as espartanas se casavam um pouco mais tarde do que as outras mulheres da época, entre os 18 e 20 anos. Antes do matrimônio, elas podiam usar cabelos longos e soltos e vestir túnicas relativamente curtas, que deixavam seus músculos expostos. Uma vez que se casavam, seus cabelos eram cortados para a noite de núpcias, e a partir de então, elas deviam ficar com a cabeça coberta. Também podiam se divorciar sem perder suas riquezas e nem seus direitos sobre seus filhos. Curiosidade: dizem que espartanas tinham um senso de humor peculiar.
Olá, meu nome é Giovanni e hoje irei falar sobre como funcionava a vida das mulheres na Roma Antiga, de quando elas nasciam até seus 7 anos de idade. Bom, quando nascia uma bebê, o pai tinha a obrigação de aceitar a primeira filha menina. Se caso nascessem outras, ele, como chefe da família, tomaria a decisão de seu destino, podendo abandonar para morrer de fome ou de frio, se forem crianças com alguma má formação. A criança, se sobrevivesse seus primeiros 8 dias de vida, passava por um rito com a sua mãe, chamado Dias Lútricos, onde a mãe e a filha eram purificadas com água lustral e a criança recebia o seu nome. Nesta data, a mulher mais velha da família fazia votos de boa fortuna para o destino da criança. Até os 7 anos, essas jovens mulheres ficavam só com sua mãe e apenas brincavam. Uma curiosidade é que no período mais antigo de Roma, o casamento não possuía uma cerimônia. Elas foram criadas para validar e fazer com que a união entre um casal fosse reconhecida pela sociedade. Durante o início da República Romana, através do casamento, a mulher deixava de pertencer ao seu pai e passava a pertencer ao marido, que também passaria a possuir tudo que ela pertencia. Em relação ao divórcio, os homens sempre tiveram esse direito, e as mulheres só passaram a ter esse direito no fim do período republicano. Um dos critérios tidos em consideração para consentir o divórcio era o adultério. Todavia, a mulher adúltera sofria duras penas. Os filhos de pais divorciados permaneciam com o pai e a família deste, pois a ele pertenciam. Quanto à viuvez, em caso de falecimento do marido, a mulher teria de esperar 10 meses até voltar a casa, ao passo que o homem viúvo poderia casar de imediato. Não, calma. Oi, eu sou a Sabrina e eu vim falar um pouquinho sobre as mulheres na antiguidade em Roma. E o tema que eu vou abordar é as mulheres dos 7 aos 11 anos. Então, a partir dos 7 anos, as meninas eram ensinadas a arte de fiar, governar a casa, pois mais tarde ela seria responsável pelas tarefas domésticas. Para os romanos, de classes superiores, era importante garantir uma aliança entre a família da menina e do seu futuro marido, bem como assegurar sua virgindade e fácil submissão ao homem. Aos 11 anos, poderia deixar o ensino básico para o ensino mais avançado, que concedia geografia, história e mitologia, mas muitas ficavam em casa para aprender com a própria mãe como ser uma boa esposa e dona de casa. A idade legal para se casarem era 12 anos e para os rapazes aos 14. Uma curiosidade sobre a vida política das mulheres era que na sociedade romana as mulheres ocupavam posição melhor do que na Grécia, tendo mais regalias e um melhor estatuto. Porém, estavam oficialmente excluídas da vida política, apenas de classes mais altas ou de famílias importantes poderiam influenciar na política, patrocinando seus candidatos. Mesmo tendo frequentado a escola até o ensino secundário, tinham, no entanto, uma considerável liberdade pessoal, podendo ir ao teatro e a jogos. Oi, meu nome é Matheus e eu vou contar um pouco como era a vida adulta das mulheres na Roma Antiga. As mulheres, assim como qualquer outra pessoa de Roma, eram divididas por classes. Tinham as mulheres livres, filhas de pais romanos, que eram consideradas cidadãs, e as mulheres escravas, que não eram consideradas cidadãs e estavam subordinadas a seus donos. As mulheres não tinham direitos políticos, mas as de classe alta podiam patrocinar a campanha de um político para favorecê-lo. Tradicionalmente em Roma, todos deviam se casar. Para o casamento das mulheres de alta classe, o pai deveria achar um bom marido. Esse marido geralmente era de uma família amiga e esse casamento iria selar esses aliados, um pacto econômico, comercial. As escravas casavam por um critério que não era válido entre os patrícios, que era por espontâneo amor. Ao se casarem, passavam a ser propriedades do próprio marido, não mais de seus pais. Então tudo que elas tinham ficava para o marido as controlava. As mulheres escravas apenas faziam as tarefas que eram submetidas e cuidavam de suas famílias. As mulheres de classe alta tinham formas de entretenimento. Elas poderiam ir a jogos, teatros, às termas e, além de, claro, cuidar de sua própria família.
Uma curiosidade é que quando o homem ficasse viúvo, ele podia se casar imediatamente com outra mulher. Já as mulheres tinham de esperar 10 meses até voltar para suas casas e seu pai ia decidir seu futuro. Bom, depois de todas as pesquisas, podemos dizer que mesmo com todo esse machismo e essa falta de direitos das mulheres ter sido algo de milhares de anos atrás, é possível ver que tudo isso é refletido na nossa sociedade hoje em dia, e que a luta pelos direitos iguais ainda não está nem próxima do fim. Muitas mulheres ainda possuem seus direitos violados em todas as partes do mundo, e definitivamente ainda não são vistas como iguais aos homens por grande parte da sociedade. O que precisamos mudar, para assim crescermos tanto como uma sociedade como um todo, quanto como seres humanos individuais.